Santo. Damos as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, todos vocês que vieram à igreja para celebrar este culto de louvor e de adoração a Deus neste dia do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, com todas as irmãs. Também acolhemos com alegria, com gratidão, os irmãos e as irmãs que nos acompanham através da internet, mesmo à distância, que estejam unidos aqui conosco na celebração deste culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ficar em pé. Chamada à adoração. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Cantemos o cântico Cantai dos Povos 26, primeira e quarta estrofes. Chamada à confissão de pecados. Esse é um momento onde nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e confessarmos a Ele todas as nossas faltas, as nossas falhas e pedir para Ele o perdão dele pelos nossos pecados. Eu convido os irmãos para que curvemos as nossas cabeças em alguns instantes de confissão e oração silenciosa. Esse espírito de oração, nós vamos ouvir o hino que nosso irmão, o Sr. José Olímpio, preparou no violão. Nesse espírito de confissão, nós vamos ouvir no espírito da oração. E depois, todos juntos, depois do hino, nós faremos a oração de confissão, todos juntos.
convido os irmãos para que, mesmo assentados, possamos fazer todos juntos a oração de confissão. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, temos pecado contra Ti e contra o nosso semelhante, em pensamento, palavra e ação, pela nossa negligência, fraqueza e falta de vontade. Nós estamos verdadeiramente tristes e nos arrependemos de todos os nossos pecados, pelo mérito de Jesus Cristo, que morreu por nós. Perdoa-nos tudo o que passou e fazem com que possamos te servir em novidade de vida, para a glória do teu santo nome. Amém. Ouçamos as boas novas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Graças sejam dadas a Deus, que nos ama, que nos perdoa, que nos salva. Nós vamos entoar o cântico 67 de todas as tribos. Vamos ficar em pé.
Nós agradecemos a Deus sempre que há crianças na igreja. As crianças nos dão alegria, esperança, porque elas são o presente e o futuro da igreja. Então nós vamos, nesta hora, acolhendo esses pequeninos aqui na celebração dessa manhã. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida deles, cada um deles, de todas as crianças da igreja e também das suas famílias. Oremos. Louvamos o Teu nome, Senhor, agradecidos por esta hora especial em que nos encontramos reunidos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela aula da escola dominical que nós já tivemos. Obrigado por este momento tão especial, quando estamos na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos e irmãs, para a celebração deste culto. E aqui, ó Deus, nós Te agradecemos em particular, Te agradecemos pela vida destas crianças, de todas as crianças da igreja, as crianças pertencentes às nossas famílias. Muito, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas. Todas elas importantes, especiais, valiosas, preciosas para as nossas famílias e para a nossa comunidade de fé. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu continues abençoando a vida, o crescimento, o desenvolvimento de cada uma destas crianças. Abençoa com elas as suas famílias, as suas casas, todos os seus queridos, os seus familiares. E que estas crianças, Senhor, continuem amadurecendo na fé, crescendo no conhecimento da Tua palavra, crescendo na amizade do Senhor Jesus. É a nossa oração, com alegria e com confiança, em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. Agora elas podem retornar para os seus lugares, junto com os seus familiares. Nós vamos ouvir, ainda neste momento de louvor e adoração a Deus, o canto pelo coral da igreja.
Preparando para ouvir a palavra da proclamação que vamos ouvir hoje, nós vamos buscar a Deus mais uma vez por oração e por invocação, da qual faremos nesse domingo de forma cantada. Então eu convido os irmãos para que cantemos juntos, abrindo o livro. Salmos 251. Então, José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram na casa do faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não puderam responder, e tão assustados ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: e agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado de vocês um remanescente da terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, é senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demorem. O Senhor habitará na terra de Gozém, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. E José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçando-o com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Palavra do Senhor. A segunda leitura nós faremos de forma alternada no livro de Salmo, conforme encontramos no nosso boletim. E eu convido os irmãos que se coloquem em pé para que possamos fazer juntos.
agradável e unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a volta de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Cantemos o cântico Vejam que Belo, a primeira estrofe. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leremos no capítulo 15, do versículo 21 até o 28. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, do versículo 21 até o 28. Depois da leitura do Evangelho, nós responderemos entoando o Aleluia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Palavra de salvação. Aleluia, aleluia.
30º domingo do tempo comum. O lecionário dominical nos apresenta hoje o encontro de Jesus com a mulher cananeia. Jesus se retira com seus discípulos para a região de Tiro e Sidom. E ali, em terra pagã, é abordado por uma mãe desesperada. Esse episódio, irmãos e irmãs, esse episódio, ele não deixa de ser incômodo. É um episódio incômodo. O comportamento de Jesus aqui parece ser um comportamento reprovável. Jesus é rude com a mulher. Inicialmente, deixa-a falando sozinha. E quando responde à sua súplica, a resposta vem em um tom grosseiro. Atendemos, irmãos e irmãs. Atentemos para as lições que este trecho do Evangelho pode nos reservar. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Eis a nossa personagem de hoje. É uma mulher. Não sabemos o seu nome. Sabemos que era cananeia, isto é, uma mulher pagã. Não é judia. Não pertence ao povo eleito de Israel. Jesus não a conhece, mas ela conhece Jesus. Certamente já ouviu falar do seu poder. Chama-o pelo importante e imponente título de Filho de Davi. Parece reconhecê-lo como aquele Messias aguardado pelos judeus. Algo mais sobre essa mulher: ela é mãe, está desesperada, sua filha está gravemente enferma, horrivelmente endemoniada. Vai até Jesus com confiança, levando consigo a sua súplica: tenha compaixão de mim. Espera que Jesus cure a sua filha. E qual é a reação do Senhor a essa mulher? O evangelista registra assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu palavra. Jesus silenciou, respondeu com silêncio, se é que isso é uma resposta. Por quê? Incomoda-nos esse comportamento de Jesus. Parece que ele simplesmente ignorou aquela mulher, deu-lhe as costas e seguiu o seu caminho sem lhe dizer nada. Comentando esse texto bíblico, o pastor presbiteriano Eugene Peterson escreveu assim: existe um tipo de silêncio que aprofunda as relações. É um silêncio reflexivo, um silêncio que absorve tudo que é dito pela outra pessoa.
A intimidade é despertada em um silêncio assim. Quando experimentei esse silêncio, descobri que fui ouvido, que minhas palavras foram levadas a sério, que recebo atenção como uma pessoa única, uma pessoa importante demais para ser dispensada com uma frase. É esse tipo de silêncio que Jesus expressa nesse texto. Jesus não respondeu ao primeiro pedido daquela mulher. Ele não o rejeitou, simplesmente ficou em silêncio. Irmãos, irmãs, Jesus ouviu a mulher. Não a rejeitou, ele a ouviu, apenas silenciou diante do seu pedido. Talvez seja essa também a experiência de muitos de nós neste momento da vida diante de Deus. Vamos a Ele desesperados, gritamos a nossa súplica, esperamos que Ele nos responda, mas ouvimos apenas o incômodo silêncio, apenas e tão somente o incômodo silêncio. Tenhamos paciência, sejamos perseverantes, avaliemos a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido a Deus. Deus não nos rejeitou, apenas silenciou. Ele ouve quando nós oramos, Ele ouve quando elevamos a Ele a nossa súplica, e Ele nos ama, mesmo quando permanece em silêncio. O episódio continua. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos de Jesus querem ser mais práticos, dispensar a mulher, acabar com a gritaria, mandá-la embora. E então nós ficamos sabendo que o silêncio de Jesus, apesar de incômodo, não foi suficiente para afastar a perseverante mulher cananeia. Jesus ficou em silêncio, mas ela continua atrás dele, gritando a sua súplica, o seu pedido. Ela continuava caminhando atrás de Jesus e dos seus discípulos, gritando por sua filha. Não. Jesus não é de dispensar. Jesus não é de mandar pessoas embora, desviando-se dos seus sofrimentos. Não. Jesus era sempre atento, cuidadoso, compassivo com as pessoas, sobretudo aquelas menos favorecidas. Jesus rejeita, não a mulher, rejeita a proposta dos discípulos de mandá-la embora. Aquele que estivera em silêncio, agora abre os seus lábios para proferir uma resposta à mulher: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não teria sido melhor ficar com a boca fechada? Não teria sido melhor o silêncio do que essa resposta tão indelicada de Jesus
àquela mãe desesperada? Jesus responde à mulher dizendo que veio anunciar a salvação para os judeus. Para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Palavras duras para aquela mãe cananeia aflita. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude, socorre-me, me ajude, Senhor, socorre-me. A mulher não se dá por vencida, mesmo com a resposta torta de Jesus. Ela insiste: Senhor, me ajude. Existem pessoas que têm muita dificuldade para pedir ajuda. Algumas pessoas se sentem autossuficientes, não precisam da ajuda de ninguém. Pensam que podem dar conta de tudo sozinhas. Outras pessoas se envergonham da sua fraqueza, se retraem no seu sofrimento. Em nossa sociedade individualista, vivemos por vezes isolados, cada um de nós isolados, sofrendo sozinhos a nossa dor, cada um com seus problemas. Não é esse o lema? Cada um com seus problemas. Mas a mulher cananeia nos ensina: ninguém pode tudo sozinho, ninguém precisa sofrer ou enfrentar a dor sozinho. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, pedir ajuda, pedir socorro é sinal de força. É preciso coragem. Mesmo depois da resposta incômoda dada a ela por Jesus, a mulher reconhece a sua necessidade. Ela se prostra, adora a Jesus e insiste na sua súplica: Senhor, me ajude, Senhor, socorre-me. Temos coragem de nos relacionar com Jesus, de nos relacionar com Deus assim? Temos coragem de nos prostrar humildes, reconhecendo nossa pequenez, nossa fraqueza, nossa fragilidade, nossa necessidade e apresentarmos a Ele o nosso pedido sincero de socorro? Temos coragem? A primeira resposta de Jesus não tinha sido boa, mas a segunda é ainda pior. Não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E essa, agora, que resposta é essa? Que resposta mais mal criada é essa de Jesus? Essas palavras de Jesus incomodam a gente. É praticamente impossível ouvi-las sem pensar que o Senhor Jesus está aqui fazendo divisão, separação, acepção de pessoas. Suas palavras dirigidas àquela pobre mãe soam mesmo agressivas. Primeiro os filhos, depois os cachorros. Naqueles dias, os judeus se consideravam os filhos de Deus. Eles eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eram eles aquele povo escolhido por Deus, o povo do coração de Deus. Deus era o seu pai e eles eram os seus filhos. Havia até uma certa arrogância, um orgulho
pecaminoso entre os judeus, eles se consideravam filhos, mas quando se referiam aos gentios, quando eles se referiam aos pagãos, tratavam-nos como cães, como cachorros. Os judeus eram os filhos, os pagãos eram os cães. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Os judeus têm precedência sobre os gentios na história da salvação. Jesus nasceu judeu, nasceu entre os judeus, pregou, ensinou, curou primeiramente entre os judeus. Aos filhos é dado o pão. O pão não é dado aos cães, mas aos filhos. Como não ficar incomodado ou até mesmo decepcionado com essas palavras de Jesus? Comentando essa passagem do Evangelho, o colega pastor metodista, reverendo Luiz Carlos Ramos, ele escreve assim: a construção narrativa, pela indignação que nos causa, tratará de nos convencer de que não há o menor sentido na ideologia de favoritismo ostentada pelo povo de Israel, e aqui surpreendentemente reafirmada pelas palavras de Jesus. Soa muito contraditório, porque o Evangelho como um todo nos convence de que a salvação é sempre pela graça, nunca pela raça. Mas neste caso, a vantagem está com a mulher cananeia, que além de ter muita graça, também tinha muita raça. Nas palavras do reverendo Luiz Carlos Ramos, a mulher cananeia, cheia de graça e cheia de raça, ela não desiste, não desanima, não esmorece. A essa segunda resposta incômoda de Jesus, ela rebate, ela contra-argumenta com tais palavras: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta maravilhosa e impressionante! Tal resposta maravilha e impressiona por ser fruto da perseverança e da humildade. Aquela mulher não se retirou da presença de Jesus cabisbaixa, derrotada, não. Ela insistiu, persistiu, perseverou na súplica em favor de sua filha. Aquela mulher não quis defender a sua igualdade e dignidade em relação aos judeus. Ao contrário disso, ela preferiu uma postura humilde, aquela postura que agrada ao coração de Deus. Sim, o Senhor está certo. Eu não sou filha, eu não passo de uma cachorrinha, mas também os animais, também os cães, também os cachorrinhos se alimentam debaixo da mesa dos filhos com as migalhas que caem da mesa. Tem misericórdia, socorre-me, me dê migalhas. Somos perseverantes assim na nossa fé, na nossa relação com Deus? Somos humildes assim em nossa postura diante do Senhor? Antes da salvação em Cristo Jesus, também nós aqui também éramos estrangeiros, pagãos, gentios. Também nós estávamos longe do Senhor, éramos também como cachorrinhos debaixo
Mas depois da obra de salvação do Senhor Jesus, fomos feitos filhos e filhas de Deus. Temos acesso ao pão que Ele nos dá graciosamente sobre a mesa. Não migalhas, o pão dos filhos e das filhas de Deus. O episódio se encerra com o reconhecimento do Senhor Jesus. Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. O texto que está aí na capa do nosso boletim hoje é um texto que faz referência àquela passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus caminha sobre as ondas do mar, caminha sobre as águas. Lendo o texto bíblico do evangelista Mateus, no capítulo 14, vemos que naquela oportunidade, o apóstolo Pedro pediu a Jesus para ir ao seu encontro, também andando sobre as águas. E Jesus disse a ele: vem. E ele foi. Porém, mal começou a andar, Pedro teve medo e então foi afundando. Jesus imediatamente o socorreu, mas lhe questionou: homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante a comparação. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, temos o judeu Simão Pedro, homem de pequena fé. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, temos a mulher cananeia, pagã, sem nome, anônima, mulher de grande fé. Que contraste! Um homem judeu de pequena fé e uma mulher pagã de grande fé. Que seja feita a sua vontade. E a sua filha foi curada. Sintetizando a mensagem, o biblista espanhol José Antônio Pagola, ele destaca 2 pontos que eu quero trazer aqui para os irmãos e as irmãs e assim encerrar a nossa meditação. Primeiro, Jesus era capaz de descobrir entre os pagãos uma fé maior do que entre os seus próprios seguidores. Jesus era capaz de reconhecer isso. Segundo, Jesus não havia reservado sua compaixão só para os judeus. O Deus da compaixão é de todos. E nós somos pessoas de pequena fé em Jesus, como Pedro, ou de uma grande fé em Jesus, como a mulher cananeia. Agora, o episódio do encontro de Jesus com a mulher cananeia em terra pagã já não é assim tão incômodo para nós como no princípio. Esse episódio nos ensina que o silêncio de Deus ao nosso clamor não significa rejeição. Esse episódio nos ensina a nos encorajarmos a pedir ajuda quando nos encontramos em necessidade. Pedir ajuda, pedir socorro, não é feio, não é errado. Esse episódio nos ensina a buscarmos a Deus com perseverança, mas também com humildade e principalmente com fé.
Mesmo quando Jesus faz coisas ou fala coisas que nós não compreendemos, ainda ali, podemos observar, ainda ali, Ele está nos ouvindo e está nos amando, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo ou falando. Louvado seja Deus, a sua graça manifestada a nós, em Jesus, o seu Filho. Nele, em Jesus, todos nós fomos feitos filhos e filhas de Deus e temos acesso ao pão sobre a mesa. Amém. Nós vamos afirmar a nossa fé entoando as palavras do hino 139, cremos em um Pai eterno. Vamos ficar em pé e cantar essa afirmação de fé. Deus de misericórdia e saúde, Tu que ouves o clamor dos necessitados, recebe as súplicas do Teu povo, para que todo o que estiver atribulado possa conhecer a paz e o conforto e a coragem
que vem de ti. Irmãos e irmãs, esse é o momento de nós fazermos como a mulher cananeia, apresentarmos diante do Senhor a nossa súplica, a nossa intercessão. Eu abro aqui esse espaço, esse momento. Se algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de oração, tem um pedido, uma súplica, um motivo especial de intercessão, eu abro aqui esse espaço para que coloque diante da igreja e nós vamos orar. Nós vamos orar em favor da Cleide, irmã da Creuza, que é cunhada da Rosa. A Cleide está gravemente enferma, hospitalizada, tratando de um câncer no estágio bem avançado, com metástases nos ossos, intestino e outros órgãos do seu corpo. Vamos orar pela Cleide. Vamos orar pela Ana Lúcia, está afastada do trabalho, por conta desse problema de coluna. Vamos pedir a Deus, pela sua saúde, pela sua vida. Seu José Olímpio também. Vamos orar pelo nosso irmão, Sr. José Olímpio, que já faz um tratamento antigo, há bastante tempo. Sim. Então nós vamos orar em favor dos nossos irmãos. Mais alguém quer colocar algum motivo? Dona Cida, lá no fundo? Tem uma causa, uma causa para a integração do voto, e o Chico da Júlia tirar aquele povo. Então a Carolina está apresentando uma causa na justiça, que ela tem, da sua família, pede a intercessão da igreja. Dona Cida, desculpe, eu não consegui entender o motivo de oração. Qual o motivo da senhora, Dona Cida? Ah, sim. O médico falou que não adianta mais fazer cirurgia, porque o câncer já tem mas para Deus. A Alda, filha da Dona Cida, trabalha numa delegacia em Mairiporã e o delegado está gravemente enfermo. Vamos orar em favor desse senhor. Vamos colocar também o amigo do Wilson, o presbítero Wilson, João. Temos muitos nomes, muitos motivos. Esquecendo mensagens com a mãe da partilha, eu tenho uma sobrinha no hospital. A Rosa pede oração também pela noite, membro da nossa igreja irmã, Quarta EPI de São Paulo. Então temos muitos pedidos, muitos motivos. O nosso informativo aqui tem muitos nomes, a grande maioria por questão de saúde. Vamos nos lembrar também da família enlutada, da nossa irmã Leila Moraes. Enfim, oremos por todos esses que padecem enfermidades, luto e tantas outras dificuldades, tantos outros desafios. Nós vamos orar em silêncio por alguns instantes. Depois de alguns instantes em silêncio, quebrando esse momento de oração, nosso irmão José Olímpio, depois de alguns instantes, ele vai entoar mais um hino. E nesse hino também, junto com esse hino, nós elevaremos a nossa oração. Oremos.
essa oportunidade de visitar a igreja. Nesta manhã, a gente está com idade bem avançada, já com problema de saúde. Fica bem, falando na cabeça, fica nervoso. Tá? Eu não conheço essa sistema de dividendo, ele disse que sem doença é ruim, com doença é pior, não. Porque eu vi, e estou como intruso aqui. Eu venho trazer os instrumentos, eu estou intruso, né? Os instrumentos têm que estar marcados no boletim. Passou a minha oportunidade, eu agradeço muito. Deus abençoe ele, escola musical, muito obrigado pela participação. Deus abençoe todos os irmãos da Igreja do Casamento. Na verdade, nós que agradecemos a sua visita. Volte mais vezes para nos agradar com a música. Eu até comentei com o reverendo Emerson, puxa, não sei tocar nada, ele toca dois ao mesmo tempo. Mas vamos orar. Santo de Israel, sustentador da eterna aliança, tu restauras a ovelha que está perdida, curas a que está ferida e reúne aquelas que haviam sido rejeitadas e dispersas. Dá-nos uma fé tão grande como a da mulher cananeia, para que possamos falar com a mesma intrepidez e de tal maneira que os excluídos sejam acolhidos, os estrangeiros sejam bem-vindos e todas as famílias da terra sejam benditas. Deus dos estrangeiros e excluídos, os braços se estendem para abraçar todos aqueles que aquelas que procuram tua ajuda. Ensina-nos como discípulos a discípulos de Cristo a amar igualmente todo o mundo, para que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Amém. Esse é o momento do ofertório, momento de gratidão a Deus, momento de dedicação das nossas ofertas. Aqueles irmãos e aquelas irmãs que já ofertaram durante a semana terão nesta hora a oportunidade de consagrar ao Senhor a oferta que vocês já depositaram, já transferiram para a conta da igreja. Aqueles que quiserem ofertar neste momento podem trazer as suas ofertas até o gasofilácio. Aqueles que trouxeram os itens, os produtos para compor o kit de higiene que acompanha a cesta básica que é doada pela igreja às famílias carentes. Se alguém trouxe, também pode colocar no cesto aqui à frente. Esse é um momento de dedicação, não apenas dessas ofertas materiais, mas da nossa própria vida, o nosso próprio coração na presença de Deus. Então, nós vamos fazer isso com um coração alegre, feliz pela bondade, pelo amor, pela providência do Senhor. Nós cantaremos o hino 243 e enquanto entoamos, vamos ofertar ao Senhor e depois vamos orar dedicando as ofertas. Vamos ficar em pé. Deus
Vamos orar agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelas ofertas apresentadas nesta semana e nesta hora sobre o altar do Senhor. Eu quero colocar aqui um motivo de gratidão. Nosso tesoureiro, o presbítero Wilson, ele informou o conselho da igreja durante essa semana o resultado da coleta do mês de julho, com um esforço especial, né, da coleta do 31 de julho. Nós havíamos estabelecido um alvo e o alvo foi ultrapassado e muito, né? Nós agradecemos a Deus, arrecadamos mais de R$35 mil no mês de julho. Então, são bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, a bênção do trabalho, o sustento material. Nós devemos agradecer ao Senhor por tanta bondade, pela sua providência generosa. Vamos agradecer também pelos aniversariantes desta semana. Temos vários aniversariantes nesta semana. Vamos agradecer ao Senhor, a Amanda, a Mariene, a Clélia, o Fernando. Vamos louvar o Senhor por essas vidas também. Eu vou pedir à nossa irmã Brasilina para nos dirigir nesta oração de gratidão, dedicação, de louvor a Deus pelas suas bênçãos e por essas dádivas. Oremos. A congregação pode aceitar. Esta é a mesa do Senhor, e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem da refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para todo o seu povo, todos aqueles que foram batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes, necessitados da graça e do amor de Deus, todos estes são convidados, são bem-vindos para tomarem assento ao redor da mesa do Senhor. Nós vamos proceder como o Senhor Jesus procedeu naquela última Páscoa com os seus discípulos. Antes de partir o pão, antes de distribuir o cálice, o Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. Ele proferiu a bênção sobre os alimentos e depois disso, eles participaram. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esta hora bendita em que cercamos a tua mesa de comunhão. Graças te damos, ó Deus, pois tu és o Senhor das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, o Senhor da Igreja. Graças te damos, ó Deus, porque para nós e para nossa salvação, tu enviaste Jesus Cristo,
o teu Filho unigênito para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Nós te louvamos agradecidos, Senhor, pela morte salvadora de Jesus Cristo na cruz no nosso lugar. Te agradecemos porque Ele não apenas morreu na cruz, mas foi sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos. Mas para além disso, o Senhor Jesus ressuscitou vitorioso sobre a morte para nos dar esperança de ressurreição e de vida eterna. Agora, Senhor, nós te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo, Espírito de comunhão, que o teu Espírito esteja sobre os elementos desta mesa, para que o pão seja mais do que massa, o cálice seja mais do que bebida, sejam ambos para nós o alimento espiritual, a presença viva, real, verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. Que pela ação extraordinária do teu Espírito sejamos nós, irmãos e irmãs, membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, membros em comunhão. Ó Senhor, recebe mais uma vez o nosso louvor, a nossa gratidão, toda honra, toda glória sejam dados a Ti, ó Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo e por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou um pão, deu graças, como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus discípulos e disse: tomem, bebam. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele vocês beberem. Nesta hora, nós vamos entoar o hino 176 do Inário. Enquanto cantamos, os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos receber e segurar conosco esses elementos até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, juntos, em comunhão, nós participaremos da ceia do Senhor. Cantemos. Oh
vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Oremos juntos a oração pós-comunhão. Todos. Deus de amor, damos-te graças, porque tu nos alimentaste por meio deste sacramento. Nos uniste com Cristo e nos deste a alegria antecipada do banquete triunfal do teu reino eterno. Envia-nos ao mundo no poder do teu Espírito, a fim de vivermos e trabalharmos para teu louvor e glória. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso coração. Ouvimos a sua palavra, participamos da sua mesa, assim que haja paz em nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e através de nós, que haja paz no mundo. Vamos saudar o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Sejamos portadores da sua paz. Vamos ouvir as palavras do Envio. Vamos em nome do Senhor, é o que Ele manda, é isto. Creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Cantemos, cantai com os povos 294, primeira e terceira estrofe. Oh
guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença dos irmãos e das irmãs. Todos vocês que hoje vieram celebrar culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. É muito bom ter vocês aqui na igreja. Também aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos acompanharam à distância, pela internet. Nós também ficamos felizes sabendo que vocês participaram conosco. Esperamos que numa próxima oportunidade vocês venham aqui ao templo para participarem presencialmente conosco. Gratidão aqui ao nosso irmão José Olímpio, que participou com a música. Muito obrigado, seu Zé. É uma alegria, um prazer receber o irmão. Viu? Venha mais vezes. Irmãos, irmãs, não vamos deixar os boletins aí nos bancos. Eles têm informações importantes para a vida da igreja. Vamos levar conosco, vamos orar por aqueles pedidos que estão ali, vamos cumprimentar os aniversariantes dessa semana, vamos acompanhar a vida da igreja assim também no decorrer da semana. Que todos tenhamos um domingo abençoado, uma semana na companhia do Senhor. Vamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe.